Fala galera, então chegamos ao quarto episódio dessa sexta e última temporada de The Handmaid's Tale. E esse episódio aqui, galera, ele tem um ritmo muito mais lento em relação ao que se espera de uma season finale e também assim, em relação ao ritmo em que essa história está sendo realmente conduzida para os eventos da rebelião que a gente sabe que vão acontecer nessa parte final da temporada e da série. Só que tem um ponto que é muito importante, tá, sobre tudo isso, assim. E até a maneira simbólica como o episódio encerra, com a chuva, com o Luke e a June lá conversando e também conseguindo se acertar dentro do que existe realmente de vida e possibilidade dentro do que eles estão passando, o que é realmente verdadeiro, né? O que é real, literalmente, e o que os impede de tentar ter uma vida que, pelo que a gente acompanhou, a vida desses dois na quinta temporada, e pelo que está sendo falado por eles muito nesse episódio, é puramente uma utopia. É uma utopia. Não existe como esses dois terem a possibilidade de ter uma vida normal sem a Hannah. Não existe. Não existe existe uma tentativa que foi feita no Canadá. Existe uma possível possibilidade se eles fossem para o Alasca. Possível possibilidade, foi bem redundante, mas para deixar claro que é utópico. Não tem como existir uma vida normal sem a presença da Hannah. Tudo é realmente feito para que eles tenham novamente a vida deles em conjunto de família com a Hannah. E esse episódio ele é muito importante nisso, né? Tá falando dessa maneira simbólica como encerra, com a chuva, com os dois se acertando, também ali, né, com o voice-over do Lawrence contando para a Angela a história. Ele representa muito isso. O episódio ele é muito a calmaria antes da tempestade. Ele é muito sobre um posicionamento dos personagens nas posições que eles têm que estar ou que eles têm que estar se direcionando para que comece essa rebelião. E esse próximo episódio, ele vai acelerar as coisas. Isso já está muito claro. Até o episódio se chama Janine, né? Ei, cara, um vídeo também aqui sobre promo, sobre sinopse, sobre tudo que podemos esperar sobre o quinto episódio, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Esse quarto, ele está muito sendo esse caminho para que os personagens estejam posicionados para. Talvez, numa season finale, se espere mais do que esse episódio aqui ele entrega. Ao mesmo tempo, ele é um pé no freio que de vez em quando é necessário para uma série, tá? De vez em quando a história ela precisa ter esse real posicionamento dos personagens ali antes que as coisas realmente aconteçam. Ele não é de nenhuma maneira um episódio filler, de nenhuma maneira ele é, porque ele tem essas partes que são muito importantes para os personagens e seus desenvolvimentos realmente acontecendo. Então, por exemplo, o Wharton lá com a Serena. Esse relacionamento que está começando a surgir, que já estava ficando claro pra gente, né? Mas agora, quando começa, né, um personagem comentar pro outro sobre o passado, sobre o Eu Te Vi, gostaria muito de ter dançado contigo aquela noite, me imaginei ser o homem que estava dançando ao seu lado, e a dança deles ali, isso é também algo que vai ser importante, porque o que carrega a Serena, o que carrega o Comandante Lawrence, o que esses dois personagens têm em conjunto, como ficou tão claro e tão bem posicionado no episódio 3. A questão da culpa. A culpa é algo que está levando esses personagens a pegarem e abraçarem Nova Belém e tudo que ela representa com todas as suas forças para fazer com que ele dê certo, como se isso possa, de alguma maneira, aí a gente entra também na brincadeira da utopia, possa, de alguma maneira, redimir os dois pelos crimes que eles cometeram no passado. Em toda a parte que Gilead realmente se assumiu e tomou o controle e fez o que fez, tudo que a gente viu já sendo representado dentro aqui da série. Então, o Wharton, aquela conversa toda que tem do café, ele tem alguma coisa ali. Ele tem alguma coisa também que pode ser quebrado para que ele vá para esse lado da Serena. Só que isso é um detalhe, que necessariamente ele não precisa acontecer. Mas é algo que pode estar, sim, com esse personagem também. Algo dentro dele, quando ele pega e começa a contar sobre sua esposa, sobre o que ele fez para Rose, algo dentro dele também pode ser transferido para o lado da Serena. Por que eu falei que não é necessariamente, tá? Porque a série, quanto conflito, ela ganha muito mais com o Wharton permanecendo na posição que ele está
e sendo contra a Serena, apesar de um sentimento crescente entre os dois. Mas é interessante ver essa aproximação toda, porque a Serena, ela tá, além da questão da culpa, ela segue nesse arco todo dela de redenção. A conversa dela com a Rita no começo do episódio, quando a Rita vê esse outro membro lá da família querida, e ela tem a emoção vindo, ela continua nesse arco de redenção ali, e também de recuperar a sua voz perdida. E isso tudo é algo para a série que ganharia muito mais conflitos se tivesse realmente essa aproximação dos dois ali, do Orton junto com a Serena, para novamente ter algo muito forte que vá interromper tudo isso e que vá separar principalmente o pensamento entre os dois sobre o que tem que acontecer. Ou seja, a culpa da Serena, ela é uma culpa muito próxima em relação ao Lawrence, mas não é a culpa dele, do Orton. Não é. É outra coisa que também está guiando ali o personagem. Mas aí que tá. Esses posicionamentos, eles são sim interessantes, eles são sim importantes. A questão toda da Juni não é segredo nenhum que não é apenas pela Janine. Não é apenas pela Hannah. A Janine tem uma força violenta para a decisão da Juni. A Hannah nem se fala. A Hannah guia qualquer decisão da Juni. Só que o terceiro ponto sobre o acabar com o que está acontecendo e libertar todas as pessoas que estão lá ainda presas, isso é algo que é imperativo na personagem da Juni. É algo que precisava também acontecer. E a importância desse episódio em relação a Juni especificamente é sobre isso. É sobre ela decidir que sim, ela vai lutar. Está dentro dela. Não tem como essa personagem, tá? Eu falei antes da Juni em relação ao Luke, em relação ao Alaska, em relação à tentativa de vida, em relação a toda a utopia que é a representação de tudo isso. Essa tentativa de ter uma vida familiar feliz não existe como. Dentro dela, esse sentimento todo da luta, da liberdade, do acabar com toda a injustiça que aconteceu, com acabar tudo aquilo que a gente vê novamente muito bem representado. Quando tem a cena toda acontecendo lá em Jezebel, né? Antes da Janine ir com o comandante Lawrence para o quarto, ali é mais uma vez que a série nos mostra esses acontecimentos, mas também nos mostra o quê? Essas diferenças dentro de Gilead e dando cada vez mais, né, a lembrança da força do porquê que a Juni tem que também ter essa sua posição e sim decidir ir lutar. Ela precisa ser reposicionada dentro da série. E é muito o que acontece aqui, porque todas as incertezas que ela tinha, da questão do lutar ou não lutar, do tentar de uma maneira diferente fazer essa luta, a questão da sua família, a questão de ter um lugar tranquilo, né, dentro de tudo que aconteceu, e um lugar ali saudável para criar sua filha. Não adianta. A Juni, isso eu falei há 2 episódios atrás, quando tem a questão da Juni e tem a questão da Serena, né? Quando as duas começam a voltar para os lugares onde elas têm que estar. E a Juni, além de estar onde ela tem que estar, ela tem que ter esse algo a mais, essa chama toda, tão representada no pôster, né, de The Handmaid's Tale junto com a Juni, precisa ser reacendida, ela precisa explodir, e é o que vai acontecer agora. Então a importância toda desse episódio é justamente para todos esses pontos realmente irem acontecendo e tudo mais. Talvez algo mais intenso no episódio poderia acontecer, cara, talvez, sempre. Talvez não funcionaria tão bem dentro de uma história maior, também talvez. A gente não tem ainda noção do que é essa história por completo de 10 horas de última temporada de The Handmaid's Tale. Então, nesse contexto todo de uma história em andamento, cara, ele é um episódio que é um pé no freio, ele não é filler, mas ele também, assim, é necessário, porque tu precisa recolocar os personagens, sim, dentro do que está acontecendo ali. E a partir de agora, para mim a série vai acelerar muito, a gente vai falar muito aqui no todo sobre o 6x5, né, sobre o 5º episódio chamado, intitulado Janine, e, galera, pô, eu tô gostando da estrutura. Para mim, The Handmaid's Tale, ele segue muito um padrão que está estabelecido por ele, e a gente acha que tem que cuidar também alguns pontos sobre o quanto que essa série também, ela carrega por erros e acertos do que aconteceram em temporadas passadas. Não adianta. Essa história aqui, para mim, ela tá muito bem pensada para funcionar nesses 10 episódios aqui.
Então, dentro desses 10 episódios, tem algo que chega a me preocupar em relação, por exemplo, à impossibilidade de um final feliz para June, obviamente, junto com o Luke, em relação a Hannah. Mas não por causa de algo de consequência que pode acontecer dentro dessa história aqui especificamente. Por causa de Os Testamentos, por causa da spin-off, por causa da importância que a Hannah tem dentro de Os Testamentos. Ali, cara, já me traz assim um certo temor do ponto como que eles vão acertar essa história aqui pro final. Eu ainda estou confiante muito no que foi falado também sobre os críticos americanos. Fiz o vídeo aqui antes de sair o primeiro episódio, antes da estreia, na real, da 6ª temporada, da galera que viu toda a temporada já por completo, que falou que a série ela consegue se encaixar, mesmo que deixe algumas perguntas ali em aberto, por causa, né, da spin-off. Então, talvez esse seja o meu maior temor, do que o momento de um episódio estar um pouco mais lento em relação ao que poderia ser, ou acontecer, ou se esperar, ou quiser literalmente que aconteça dentro de uma temporada final. Galera, coloque abaixo nos comentários o que acharam sobre o episódio. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui, temporada, cobertura completa de The Handmaid's Tale, segue aqui no canal.